A guerra em curso no leste europeu está chegando em seu 10º mês de intensos conflitos. Muitos equipamentos avançados foram enviados para o governo de Kiev se defender dos invasores russos e obter a capacidade de afastar seus inimigos para longe das divisas que Vladimir Putin anseia em anexar. Entretanto, Kiev sempre aclamava por sistemas de ataque de longo alcance do Ocidente. Mas os Estados Unidos sempre recusaram, acreditando que os ucranianos poderiam utilizá-los contra o território russo, o que seria catastrófico para o mundo pela iminência de uma guerra nuclear sem precedentes. Foi então que saraivadas e bombardeios russos se intensificaram ao longo dos últimos meses, deixando sistemas de fornecimento e geração de energia elétrica e água de toda a Ucrânia comprometidos, principalmente agora no inverno rigoroso que se instala. Observando isso, ao invés de enviarem sistemas de ataques de longo alcance, os Estados Unidos estão prestes a aprovar o envio de seu mais moderno e implacável sistema de defesa aérea terrestre Patriot para a Ucrânia, respondendo ao pedido urgente do país para ajudar na defesa contra um ataque de mísseis russos de longo alcance e ataques de drones aéreos. O secretário de Defesa Lloyd Austin pode aprovar uma diretriz já nesta semana para transferir uma bateria Patriot para a Ucrânia, e confirmou uma autoridade a redes jornalísticas do Ocidente no Pentágono, falando sob condição de anonimato para discutir deliberações internas. A aprovação final ficaria então com o presidente Biden. Funcionários da Casa Branca, do Pentágono e do Departamento de Estado se recusaram a comentar os detalhes da transferência de uma bateria Patriot que, se aprovada, equivaleria a uma das armas mais sofisticadas que os Estados Unidos forneceriam à Ucrânia. O sistema, originalmente chamado de Phased Array Tracked Radar to Intercept of Target, ou Patriot, radar de rastreamento em fases variadas para míssil de interceptação de alvo, pode engajar e derrubar os mísseis balísticos da Rússia, ao contrário de outros sistemas fornecidos pelo Ocidente, e pode atingir alvos muito mais distantes a depender de sua versão. O Patriot é um sistema de mísseis de defesa aérea de longo alcance, com projeto de desenvolvimento a partir de 1963, sendo o PAC-1. Destinava-se a substituir os sistemas de mísseis de defesa aérea Nike Hercules e Hawk anteriores. A Raytheon foi a principal contratada do sistema, enquanto o míssil foi desenvolvido pela Martin Marietta. Os primeiros testes desse sistema de defesa aérea ocorreram em 69 e 70 e entrou em serviço no exército americano em 1982. Os americanos observaram a ineficiência do PAC-1 contra mísseis balísticos, aqueles que seguem uma trajetória programada e sem volta após seguir diretamente contra o alvo, e decidiram então, no fim dos anos 80, aprimorar e criar um novo Patriot, o PAC-2. O PAC-2 foi então testado pela primeira vez em 1987. Chegou às unidades do Exército dos Estados Unidos em 1990. Mais tarde, durante a Guerra do Golfo Pérsico, foi implantado no Oriente Médio. Durante a Guerra do Golfo, Patriot foi usado pela primeira vez em combate e foi considerado um sistema de mísseis antibalísticos bem-sucedido. Mais tarde, no final dos anos 90, eram necessárias melhores capacidades suficientes para interceptar mísseis balísticos mais avançados, surgindo o PAC-3, desenvolvido pela Raytheon, com recursos aprimorados ainda melhores contra mísseis balísticos. Como resultado, quase todos os aspectos do sistema foram atualizados. Também foi introduzido um novo míssil interceptador, o MIM-104F, que discutiremos à frente. Mas antes te convido, se possível, a doar qualquer valor para a nossa chave Pix, canal areamilitaroff@gmail.com, pois vídeos complexos e importantes como esses geram pouca ou nenhuma receita pelas restrições impostas pelo YouTube. Capaz de ser configurada de várias maneiras, uma bateria Patriot normalmente consiste em um conjunto de radar, estação de controle de engajamento e estações de lançamento. De forma bem detalhada, o radar fornece vigilância do espaço aéreo, detecção de alvos, discriminação, identificação, classificação, rastreamento simultâneo de alvos, orientação de mísseis e suporte de engajamento.
As estações de lançamento executam funções de transporte e lançamento de mísseis e é operado remotamente a partir da estação de controle de engajamento, que fornece comando e controle. De forma evidente, os lançadores comportam uma capacidade de carga entre 12 e 16 mísseis PAC-3, dependendo da configuração. O sistema pode usar 3 modelos diferentes de mísseis, de acordo com especialistas do Projeto de Defesa contra Mísseis do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais em Washington. Como já falado anteriormente, um deles é o Iniciativa de Redução de Custos PAC-3, ou CRI, do inglês Patriot Advanced Capability. De forma técnica, é o míssil Terrar MIM-104F, que pode atingir aviões de guerra, helicópteros e mísseis de cruzeiro em um alcance de cerca de 65 km e alvos e mísseis balísticos que poderia incluir nucleares em um alcance de 35 km. Poderia ser utilizado para defender áreas mais críticas como usinas nucleares, a capital Kiev e áreas de comando e controle das Forças Armadas Ucranianas. O segundo, chamado PAC-3 Missile Segment Enhancement, ou MSE, pode atingir os mesmos tipos de alvos em alcances de 120 km e 72 km, respectivamente. O míssil PAC-3, lançado inicialmente em 2003, introduziu a tecnologia Hit to Kill, ou seja, ataque mata ou ataque esqueça, para maior letalidade contra mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro e aeronaves. O PAC-3 MSE, lançado em 2015, representa a geração mais atual do míssil PAC-3 e fornece desempenho expandido no campo de batalha contra ameaças em evolução, principalmente pela melhoria do motor de foguete sólido de desempenho superior, aprimorado de letalidade modificado, superfícies de controle mais responsivas, software de orientação atualizado e melhorias de comunicações e munições insensíveis. O terceiro e mais aclamado, porém caro, chamado Guidance Enhanced Missile Tactical, ou GEN-T, pode destruir aeronaves inimigas a cerca de 159 km de distância. Não está muito claro qual modelo de mísseis os Estados Unidos pretendem enviar para a Ucrânia. Sabe-se que o Pentágono forneceu anteriormente à Ucrânia 2 armas de defesa aérea de curto alcance, chamadas Sistema Nacional Avançado de Mísseis Superficial, ou NASAMS, que chegaram em novembro. Atuais parceiros internacionais do PAC-3 são Israel, Alemanha, Japão, Coreia do Sul, Kuwait, Holanda, Polônia, Catar, Romênia, Arábia Saudita, Taiwan e Emirados Árabes Unidos. De acordo com Ned Price, porta-voz do Departamento de Estado americano, temos deixado claro que os Estados Unidos continuarão a aprimorar o envio de sistemas de defesa aérea para a Ucrânia, a fim de ajudar nossos parceiros ucranianos a se defenderem da brutal agressão russa que vimos na maior parte do ano. Muitas questões permanecem sobre a transferência potencial, incluindo quanto tempo levaria para treinar soldados ucranianos no sistema, presumivelmente na Alemanha, uma nação estratégica de defesa da OTAN, e onde os Patriot seriam implantados no país vizinho. Os Estados Unidos já haviam resistido anteriormente em fornecer baterias Patriot aos ucranianos, das quais têm relativamente poucas reservas e que requerem treinamento sofisticado. As principais empreiteiras estratégicas americanas dentro do programa ampliado do Patriot são Lockheed Martin e Raytheon. A equipe de gerenciamento do programa de mísseis é a Lockheed Martin em Dallas, no Texas. A responsável pela montagem do míssil também é a Lockheed Martin, porém em Camden, no Arizona. Já a integração do sistema e equipamento terrestre é a tecnológica Raytheon de Andover, em Massachusetts. Apesar das muitas recusas no fornecimento dos sistemas americanos, as autoridades ucranianas intensificaram seus apelos pelas defesas aéreas americanas e de outros aliados ocidentais, como o Iron Dome de Israel, enquanto a Rússia realiza ataques implacáveis contra usinas de energia, sistemas de aquecimento e outras infraestruturas de energia. Os ataques, usando mísseis e drones de fabricação iraniana, deixaram os ucranianos vulneráveis e no escuro no momento em que a época mais fria do ano está começando. No fim de semana, ataques de drones russos na cidade portuária de Odessa, no sul da Ucrânia, deixaram mais de 1,5 milhão de pessoas na região na escuridão total durante o fim de semana.
Se os ataques neutralizarem o porto de Odessa, as potências ficarão sem grãos e matérias-primas para seus alimentos, gerarão inflação, descontentamentos pela escassez de produtos e altas dos preços, e assim a impopularidade dos líderes ocidentais aumentaria, um dos motivos da provável liberação dos sistemas antiaéreos americanos. O sistema Patriot é então composto por mísseis guiados de defesa aérea com capacidade para todos os climas e longo alcance, média e alta altitude, porém nunca foi testado contra mísseis hipersônicos, uma tecnologia já incorporada e comprovada que a Rússia pode usar para furar as linhas mais modernas de defesa aérea. Cada míssil, no padrão PAC-3, possui 5,21 metros de comprimento, 312 quilos e carrega ogivas explosivas do tipo HE-FRAG. De forma bem clara, a primeira linha de defesa americana vem dos mísseis AEDS, projetados para derrubar mísseis balísticos no espaço. Se isso falhar, os mísseis balísticos são interceptados pelo sistema de mísseis antibalísticos de curto e médio alcance, THAAD, assim que eles reentram na atmosfera. Caso sobre algum artefato, a responsabilidade fica para a camada fina de defesa, os sistemas Patriot, PAC-3. Em um discurso para o G7, que ocorreu recentemente, Zelensky agradeceu aos países por seu apoio contínuo, mas listou o financiamento para armas em primeiro lugar entre seus pedidos. Segundo ele, a Rússia ainda tem vantagem em artilharia e mísseis e solicitou artilharia adicional, bem como blindados modernos, provavelmente estava também se referindo a mísseis de longo alcance e aeronaves de superioridade aérea. A decisão de enviar o sistema Patriot seria um sinal poderoso do aprofundamento do compromisso militar dos Estados Unidos com a Ucrânia. As unidades Patriot ativa do Pentágono frequentemente são enviadas para missões em todo o mundo. E especialistas dizem que os americanos não têm o tipo de estoques profundos de mísseis Patriot disponíveis para transferência que tinham com munições como projéteis de artilharia e foguetes. O Pentágono está gastando 1,2 bilhão para que mais 6 NASAMS sejam construídos e entregues a Kiev nos próximos anos. Mas os NASAMS podem atingir alvos apenas cerca de 1/3 do sistema Patriot. Os militares dos Estados Unidos implantaram baterias Patriot em vários conflitos desde o início dos anos 90. Talvez no uso de combate mais recente das armas, soldados do Exército dos Estados Unidos na base aérea de Al-Dhafra, nos Emirados Árabes Unidos, dispararam vários interceptores Patriot contra mísseis direcionados à base em janeiro, de acordo com o Comando Central dos Estados Unidos, e na Ucrânia farão grande diferença. O canal precisa do seu apoio para manter o trabalho diário. A maioria dos nossos vídeos aqui na plataforma segue com a monetização bloqueada pelo YouTube. Então peço a sua contribuição com qualquer valor para a nossa chave Pix, canal@militaroff@gmail.com.